E vocês, as aulas estão sendo gravadas, e vocês poderão ter acesso a elas, tanto pelo canal do YouTube, então basta chegar lá, ó, colocar canal do YouTube Ingrid Gil Sales e você vai acessar todas as videoaulas, beleza? Ou também pelo Google Classroom, todas as aulas também estão postadas lá. Amores, então olha só, está gravando, está gravando. Finalizamos o bloco passado falando justamente dessa distinção entre o litisconsórcio inicial e o litisconsórcio ulterior. Perceba que, eu vou dizer que o litisconsórcio é inicial pela petição inicial ou pela contestação? Depende. Depende do quê? Se você está falando da parte autora, então o litisconsórcio vai ser inicial até a petição inicial. Se você está falando da parte ré, o litisconsórcio vai ser inicial até a contestação. O que for depois da petição inicial para a parte autora, o que for depois da contestação para a parte ré, a gente está falando de um litisconsórcio ulterior. Beleza? Amores, prestem atenção, porque agora eu quero comentar com vocês uma frase muito importante dos nossos doutrinadores, em especial o Fred Didier, que diz assim, olha, litisconsorte é parte, não é terceiro. Litisconsorte é parte, não é terceiro. Minha pró, como assim é parte, não é terceiro? Existe uma figura, aliás, são 5 figurinhas, não é uma só, são 5, que a gente vai estudar logo, logo. É assim, esse tema denominado de intervenção de terceiros. Ou seja, quando outras pessoas que não haviam sido convidadas para o processo inicialmente, ingressam no processo. A intervenção de terceiros, ela se subdivide em 5. São 5 espécies. A John já falou aqui, denunciação à lide. Perfeito, John. Essa seria, por exemplo, uma das espécies de intervenção de terceiro. Então, John, só vou colocar aqui para minha galerinha. Um exemplo de intervenção de terceiros é a denunciação à lide. O segundo exemplo é o chamamento ao processo. O terceiro exemplo é o da oposição. O quarto é o da assistência, tá certo? E o quinto é o do amicus curiae, que inclusive ingressou como forma de intervenção de terceiros agora com o CPC 2015, tá certo? Se escreve amicus curiae, mas se fala amicus curiae, que é o amigo da corte. Não se preocupe, a gente vai estudar esses 5. Percebam que essas são as 5 espécies de intervenção de terceiros: oposição, assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo e amicus curiae. Eu vou te mostrar que a nomeação autoria não existe mais, mas aí são capítulos dos nossos próximos encontros. Por que eu estou falando disso? Porque o CPC 2015 classifica como espécies de intervenção de terceiros. Qual é a minha preocupação? É o John, o Roaldo, o João, o José, a Carolina, Giovano, Jailson, entenderem que só se forma litisconsórcio quando eu tenho intervenção de terceiros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é ser litisconsorte? Significa dizer que eu também sou parte e eu tenho mais de uma parte naquele polo daquela ação. Seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou em ambos os polos ativos e passivos, ok? Então, quando a sua prova perguntar e disser assim, todo litisconsorte, presta atenção, é necessariamente espécie de intervenção de terceiro? Mentira, mentira. Toda espécie de intervenção de terceiro é necessariamente um litisconsorte? Mentira. O que vocês precisam entender é
Anotem isso no caderno de vocês. Litisconsórcio é parte, não é intervenção de terceiros. Litisconsórcio, vou repetir isso 10 mil vezes, porque repetindo vai entrando, vai ter que entrar essa zorra no seu cérebro, não quero nem saber, bebê. Vocês vão se recordar que no litisconsórcio eu terei aí uma pluralidade de partes em um dos polos da ação ou em mais de um dos polos da mesma ação. Beleza? Litisconsórcio é parte, não é intervenção, não é espécie de intervenção de terceiro. O litisconsórcio é admitido onde? A bem da verdade, a gente está tratando agora da admissibilidade do litisconsórcio. Ele é aceito em toda e qualquer espécie de processo ou procedimento. Amores, podem colocar sim. Sim, mas aquele sim bem garrafal. Sim, para toda e qualquer espécie de processo e procedimento. A admissibilidade do litisconsórcio é ampla e geral, inclusive para os juizados especiais, beleza? Os juizados especiais, aqueles juizados especiais que estão previstos na Lei 9.099 de 95. Repete a lei, repito. Lei 9.099 de 95. Amores, portanto, se cai na nossa prova a respeito da admissibilidade do litisconsórcio, você vai lembrar, olha, litisconsórcio não é terceiro, então é admitido em todo e qualquer processo e procedimento. Por que eu estou te adiantando isso? Porque quando lá na frente a gente for estudar as espécies de intervenção de terceiros, vocês vão perceber que elas sofrem inúmeras limitações. Inúmeras. Eu nunca que vou poder ter uma oposição, eu nunca que poderei ter um chamamento ao processo, por exemplo, nos juizados especiais. Ou seja, as espécies de intervenções de terceiros, oposição, assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo e amigos curi, trarão restrições. Não posso em todo e qualquer processo ou procedimento. Porém, o litisconsórcio não. Eu posso em todo e qualquer processo e procedimento, inclusive nos juizados especiais. Belezinha? Dúvidas até aqui? Se não tiverem, a gente vai prosseguindo. Amores, eu quero tratar de uma classificação do litisconsórcio, que inclusive eu não tratei lá, não cheguei a finalizar na turma de ontem, por isso que eu estou tratando aqui para vocês complementarem os estudos, que é o seguinte, essa classificação do destino dos litisconsortes, destino dos litisconsortes na sentença. Destino dos litisconsortes na sentença? Sim. Esse destino ou essa classificação pode ser uma classificação como sendo unitária, ou pode ser simples, unitária ou simples. Ou seja, quando eu tenho um litisconsórcio, uma pluralidade de partes, autora, de réu, não importa. Mas uma coisa é certa, esse litisconsórcio, ele terá que ser classificado como facultativo ou como necessário. Facultativo, pela vontade das partes. Necessário, a lei obriga. Ele terá que ser classificado como inicial, a parte autora se formou na petição inicial, ou ulterior, a parte autora só chegou na réplica. E ele também será classificado como simples ou como unitário. Que porra é essa? Simples. Preste atenção, vem comigo. Quando é que eu digo que eu estou diante de um litisconsórcio unitário? Amores, vocês dirão que estão diante de um litisconsórcio unitário, Roaldo, quando a sentença tiver que ser idêntica. Vamos parar e anotar agora. Então, o litisconsórcio será unitário quando, anota aí com a pró, eu estou escrevendo aqui no chat, quando a sentença tiver que ser idêntica, beleza? Quando a sentença tiver que ser idêntica. Como assim? Olha para mim.
eu tenho duas partes autoras. Olha para mim, eu tenho duas partes autoras. Esse litisconsórcio é ativo, passivo ou misto? Passivo não é, porque você falou que são dois autores. Mas eu tenho mais de um réu? Não, eu só tenho dois autores. Ok. Se eu só tenho pluralidade de partes, se eu só tenho pluralidade de partes no polo ativo, então a gente está falando do quê? A gente está falando de um litisconsórcio ativo, ok? A gente está falando de um litisconsórcio ativo. O PRO, esse litisconsórcio, ele foi formado na petição inicial para a parte autora. Só tem da parte autora. Esse é um litisconsórcio inicial ou ulterior? É um litisconsórcio inicial para a parte autora. Foi formado na petição inicial. O PRO, esse litisconsórcio, é necessário ou facultativo? Espera aí, calma, eu vou ter que te dar mais informações. Amores, nesse litisconsórcio que eu estou formando aqui entre a Carolina e o John, a Carolina e o John são empregados do Roaldo. E a Carolina e o John exercem a mesma profissão. Eles são assistentes administrativos aqui no meu exemplo. Só que a Carolina e o John ingressam com uma reclamação trabalhista em face do Roaldo, porque o Roaldo, com a pandemia, simplesmente sumiu no mundo. Não apareceu mais na empresa, trancou os pertences e não deu satisfação para os funcionários. Não falou sequer se iria fazer uma suspensão do contrato de trabalho, se iria proceder à redução da jornada de trabalho, se iria, inclusive, dispensá-los por força maior, como aduz a CLT no 501. Ele não disse nada, ele sumiu no mundo. Isso não se pode fazer, nem mesmo com coronavírus. Perceba que tanto a Carolina quanto o John, cada um poderia ter ingressado com a sua reclamação trabalhista. Então, seria Carolina reclamante, Roaldo reclamado, Estado juiz. John reclamante, Roaldo reclamado e Estado juiz. Cada um com o seu processo. O que eles resolveram fazer? E isso é facultativo. A lei não impõe, a lei não obriga. Eles resolveram se juntar em um processo só, como parte autoras. Eu terei a Carolina, o John. Então, eu tenho aqui um litisconsórcio ativo. Do outro lado, eu tenho o Roaldo como réu, como reclamado, e o Estado juiz. Amores, a minha pergunta para vocês é: pode acontecer de, a depender dos pedidos que estejam ali, que a Carolina ganhe e que o John não ganhe a ação, uma sentença de procedência para um, parcialmente procedente para o outro? Pode, porque são pedidos distintos. Até existe uma comunhão entre eles de direitos, até existe entre eles um mesmo fato conexo, mas os pedidos podem ser distintos. Por exemplo, imagina que o John tenha 10 anos de empresa, a Carolina só tenha 3 meses, a Carolina tenha 2 meses e ainda esteja no período, que é o período de contrato que a gente denomina, que é aquele contrato provisório, por prazo determinado, para saber se ela vai ser aprovada. Então, os pedidos são distintos. Pode ser que um ganhe, pode ser que o outro não ganhe. Como os pedidos são distintos, as sentenças podem ser distintas. Quando as sentenças são distintas, a gente denomina isso de litisconsórcio simples. Então, observa, o deixa só a Pro escrever aqui, o litisconsórcio simples, ele vai gerar, ou pelo menos ele tem a possibilidade de gerar, quando, vou colocar assim, ó, quando se tem a possibilidade de gerar sentenças distintas, ok? Sentenças distintas. Beleza, meu povo? Então, quando a gente está falando do litisconsórcio simples, como nessa situação, a sentença de um pode ser distinta da sentença do outro. No litisconsórcio unitário, que eu até escrevi no chat, a sentença de um vai ter que ser necessariamente a sentença do outro.
Te dou como exemplo o caso do marido e da mulher. Eu até contei esse exemplo para a turminha de ontem. Mas imagine o seguinte, o marido e a mulher contraem uma dívida. Como eles contraíram essa dívida, eles não conseguiram pagar para com o banco e o banco quer executar. Inclusive, quer executar judicialmente. Ok, executar é cobrar. Mas, amores, se o banco só se preocupa em executar a devedora principal, quem assinou o contrato, mas sabendo que ela é casada, ou mesmo que não sabendo, tinha a obrigação de saber, tá? E ela sendo casada, tem que colocar o esposo dela, porque senão essa execução, ela é nula de pleno direito. Por que é nula, Pró? Porque no momento da execução, o patrimônio que vai ser atingido não vai ser só dela, devedora, mas vai ser dela e dele. Inclusive, pelo regime da comunhão parcial de bens, ainda que ele ou ela não tenha contribuído com um prego na barra de sabão, o regime diz que o cônjuge tem direito à metade, à meação, como ocorre com a comunhão parcial de bens, como ocorre com a comunhão universal de bens. Então, quantas vezes, como advogada, a pessoa virava para mim, isso não é justo, como é que pode uma coisa dessa? Eu lutei tanto, estou aqui com 2 imóveis, cada um valendo 100 mil, 200 mil, eu amealhei esse patrimônio. Aí eu pergunto, você amealhou, você conseguiu quando? Já estava casado? Já. Ela tem direito à metade, viu? Ela tem direito à metade. Um imóvel fica para ti, um imóvel fica para ela. E vice-versa, digo a mesma coisa para as meninas. Quem dá esse direito? O regime de bens. A questão é que as pessoas não têm conhecimento sobre a seara jurídica, porque você tem como fazer com que o outro não tenha direito à meação, como, por exemplo, optando pela separação total de bens. O que eu coloco no meu nome, o que é transferido para a minha titularidade é só meu, o que é transferido para a sua titularidade é só seu. Então, amores, percebam que no momento que o juiz decide se vai executar, se vai ganhar, se não vai ganhar, o que ele decidir para o esposo, ele está decidindo para a cônjuge, para a mulher. A mesma coisa, ó, eu até falei isso ontem. John, Roaldo, João, José e Ingrid, somos todos condôminos. E estamos achando que o nosso síndico está lalando o condomínio. Aí você sabe o que acontece? A gente entra com uma ação chamada ação de prestação de contas. Ele vai ter que prestar contas. Se o crédito com débito, receita com despesa não estiver batendo, de lá mesmo a gente já executa o síndico. E daí a gente forma um litisconsórcio. Inclusive é um litisconsórcio ativo, nós somos partes autoras e o síndico é parte ré. Um litisconsórcio inicial, formado desde a petição inicial. Amores, nesse litisconsórcio, ele é um litisconsórcio unitário. Por que ele é um litisconsórcio unitário? Porque ou o juiz vai decidir que o síndico, entre aspas, lalou, ou que ele não lalou. Então, não dá para o John perder, o Roaldo ganhar, o João perder, o José ganhar. Ou seja, ou todos ganham, ou todos perdem. Beleza? Então, se preocupem com essa classificação, com essa distinção. Litisconsórcio, vou repetir, tá? A gente vai repetindo, porque eu estou trazendo informações novas, então eu preciso que você vá assimilando. Litisconsórcio unitário. Na sentença, o que der para um vai ter que dar para o outro. Ou que sim ou que não, o que der para um vai dar para o outro. No litisconsórcio simples, eu tenho a potencialidade de sentenças distintas. Pode até acabar acontecendo que a sentença de um seja igual à do outro, mas existe uma potencialidade de resultados distintos. Beleza? Amores, eu quero que a gente vá agora para o artigo 113. Por que o artigo 113? Porque o artigo 113, quem trata do litisconsórcio facultativo, tá? Inclusive, o artigo 113 do Código de Processo Civil, se você abrir aí o 113, eu te convido até pelo meio do celular, não sei se você está assistindo no celular, mas a buscar o artigo 113, ele vai trazer 3 incisos. Então, ele diz assim, olha, o litisconsórcio é facultativo por vontade das partes. Mas espera aí,
Não é porque eu sou amiga íntima da Carolina. Carolina me assiste. E aí, amiguinha? Vamos aqui, venha ser minha top pau, é minha parceira nesse processo, minha litisconsórcio. Espera aí, não é assim. Não é do jeito que eu quero, não é quando eu quero, não é como eu quero. Eu tenho que atender os requisitos da lei. E a lei me traz 3 hipóteses. Ou seja, para formar um litisconsórcio facultativo, por vontade das partes, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Mas ou eu tenho que atender o inciso 1, ou o inciso 2, ou o inciso 3. Beleza? Massa. Amores, o que é que diz o inciso 1 do artigo 113 do nosso Código de Processo Civil? Fala, deixa só a Pro escrever aqui o inciso 1, da comunhão de direitos e obrigações, ok? Comunhão de direitos e obrigações. Comunhão de direitos e obrigações, ok? Eu tenho como exemplo ações entre cônjuges. Eu tenho, por exemplo, ações entre devedores solidários. Eu tenho, por exemplo, ações entre condôminos, ou seja, eu tenho uma comunhão de direito. O direito de um é o direito do outro. O direito de um condômino é o direito do outro condômino. O direito de um sócio é o direito do outro sócio, tá? Existem os mesmos direitos e obrigações. Exemplos, os que eu já citei, entre cônjuges, entre condôminos, entre devedores solidários. Eles podem, a lei faculta que eles possam ajuizar ações em litisconsórcio. E não só nesses exemplos. Toda vez que você provar que aquelas pessoas tinham os mesmos direitos, que aquelas pessoas tinham as mesmas obrigações. Amores, inciso 2. O inciso 2 do artigo 113, que está tratando ainda do litisconsórcio facultativo, diz assim: quando houver uma conexão pelo objeto ou causa de pedir, ok? Quando houver uma conexão pelo objeto ou causa de pedir. Ou seja, eu tenho direitos e obrigações que estão ali fundamentadas de acordo com a conexão. A conexão está prevista no artigo 55 do nosso Código de Processo Civil, tá? Artigo 55, deixa só para colocar aqui, artigo 55 do CPC, tá certo? Ou seja, eu tenho o mesmo fundamento, eu tenho a mesma circunstância. Exemplo, imagina assim, a Ingrid, o Luan e a Carolina estão se deslocando de Montanha Espírito Santo para Vitória Espírito Santo. Estão se deslocando de carro. Vão prestar um concurso público. Abriu até, né? Vocês estão sabendo do concurso público recentemente aberto para procurador-geral. Pois é. E aí, observem, a gente vai, então, realizar este concurso. E, então, nós estamos ali embarcando em um voo de uma operadora como a Gol, como a TAM, a Avianca, enfim. E, amores, pense que a gente sofre um acidente aéreo. Tendo realizado a perícia, se constata que a culpa foi da companhia aérea. Não tenham dúvidas de que a Ingrid, o Luan, a Carolina, cada um vai propor a sua ação particular, individualizada, em face da operadora, em face da seguradora, de quem quer que seja. Como percebam que existe uma conexão, tem o mesmo fundamento. Qual é o mesmo fundamento? Código de Defesa do Consumidor. Pela teoria do risco, o fornecedor ele é responsável pela boa prestação de serviços. Se descobre que ainda por cima ele tem a culpa exclusiva do que aconteceu, ele vai ter que responder por tudo. Ele vai ter que responder por lucros cessantes. Vou dar um exemplo. Faz de conta que o Luan é taxista e o tempo que o Luan ficou paradinho em casa,
Ah, bebê, vai ter que indenizar 6 meses, 7 meses. A Carolina, eu vou dar aqui um exemplo. A Carolina, ela faz trabalhos de internet, sabe? Ela revisa e aí ela ficou parada, ela não conseguiu, os seus movimentos não foram mais os mesmos. O período que for lucro cessante. A Pro da aula ficou com o rosto todo acabado, a voz não sai. Lucro cessantes pelo período que a gente ficou paradinhos. Imagine que a Ingrid, o Luan e a Carolina continua comigo, hein? Continua comigo. Foram parar no Hospital de Brasília, tá? E lá eles tiveram que ser, inclusive, transferidos para outro hospital, tiveram que ser sedados, passaram por cirurgias, situações emergentes. Eles terão que responder pelos danos emergentes. Lucros cessantes, tudo aquilo que a gente deixou de auferir com a rentabilidade, tudo aquilo que a gente produziu e deixou de auferir. Danos emergentes, aqueles danos primeiros, primários, principais, precípios, na emergência, no hospital, no medicamento. Danos materiais, a órtese, a prótese, os outros medicamentos depois da cirurgia que precisaram ser adquiridos. Meu povo, danos estéticos, o nariz que precisa ser operado, tá certo? E por aí vai. E, claro, o dano moral, aquele abalo psicológico, porque foi vilipendiado um direito da personalidade, o direito à vida, o direito à imagem, o direito ao nome, o direito à honra, o direito à integridade física, ok? Imagine, um único acidente você indenizar por lucros cessantes, continua comigo. Danos emergentes, continua comigo. Danos materiais, vem ainda. Danos estéticos, vem ainda. Danos morais. E se duvidar, uma pensão pelo resto da vida ou enquanto perdurar aquela deformidade ou aquela perda, né, que tenha havido em algum membro. Então, percebam como a teoria do risco foi importante para o Brasil e nessa situação a Ingrid, o Luan, a Carolina poderiam requerê-lo para que o processo por meio de um litisconsórcio ficasse mais forte, até porque eles poderiam contratar um advogado só para os três e assim dividir entre si o pagamento dos honorários advocatícios, ok? Isso faz com que haja uma segurança jurídica maior, uma economia processual, evita-se que decisões contraditórias sejam proferidas e por aí vai. Amores, falamos do artigo 113, inciso 1, artigo 113, inciso 2, continua comigo, hein? Artigo 113, inciso 3. No inciso 3, a gente tem a afinidade de questões por ponto comum fático ou jurídico. Então, vamos lá. Afinidade de questões por ponto comum fático ou jurídico. Fático ou jurídico. Aqui, meus amores, a gente não tem uma conexão, né? Aqui a gente tem fatos jurídicos distintos. Fatos jurídicos distintos. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender tudo. Quando é que eu posso formar aqui um litisconsórcio facultativo? Imagine o seguinte, uma ação de investigação de paternidade, mas contra 2 réus. Ou seja, a mãe nhanhou com um, né, realizou o ato sexual com um homem, realizou o ato sexual com outro homem, não se sabe quem é o pai, então tem fatos jurídicos distintos, mas ainda assim eu posso formar um litisconsórcio facultativo. Eu não preciso ingressar com uma ação de investigação de paternidade em face do pai A, a outra em face do pai B. Não, eu reúno todo mundo dentro do mesmo processo. Beleza? Eu poderia também pensar numa ação de alimentos gravídicos que é dirigida contra mais de um réu. Amores, eu até contei um exemplo ontem, na advocacia a gente acaba tendo diversos exemplos. E observem o seguinte, eu lembro de uma situação de uma mocinha, isso é muito interessante,
A internet deu aqui uma oscilada. Mas eu me lembro de uma situação de uma mocinha que me procura e vira para mim e diz assim, olha, eu não sei quem é o pai do meu filho. E eu pergunto, ok, mas a gente precisa pelo menos ter um indício. Ainda que a gente não tenha a prova vai ser produzida no curso do processo, mas eu precisaria saber, por exemplo, por que eu traria como réu o John, só exemplo, tá, meu povo? Só exemplo. Por que eu traria como réu o John, o Jailson, o João Bittencourt e não o Luan, o Roaldo ou o Rivaldo? Eu tenho que provar, pelo menos, que existia algo entre eles. Ainda que esse algo tenha sido, ela conheceu ele numa festa, numa rave, tuntes, 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 tuntes. Naquele dia rolou, mandou uma mensagem. Ei, e aí? Você usou camisinha naquele dia? Não. E você? Também não. Perceba? Ainda que eu não tenha uma prova, mas eu tenho que ter pelo menos um indício, algo que venha a pelo menos dar uma ideia de que por que fulano pode ser o pai. Quando Jailson tá ferrou. Jailson, se você soubesse como o WhatsApp hoje tem sido muito mais do que indício, até meios de prova. Então, hoje você consegue fazer muita coisa por WhatsApp. Esse caso, se vocês quiserem saber mais desse caso em específico, e aí eu vou fazer o segredo, tá? Para vocês assistirem a aula de ontem. Porque na aula de ontem eu contei em detalhes esse caso, em mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, vale a pena vocês assistirem aí. Então, percebam que, pelo menos quando eu tenho um indício, eu tenho uma foto, se encontrava com a pessoa nas festas, em barzinhos. Se a pessoa já está casada ou tem um contrato de união estável, uma escritura pública ou um contrato particular, já existe uma presunção, ok? Se presume, existe uma presunção, é uma presunção relativa, não é absoluta, cabe prova em contrário, mas se presume que o filho é do cônjuge, que o filho é da companheira, ok? Mas se não existe uma união estável ou um casamento, pelo menos eu tenho que demonstrar um indício, ou por prova testemunhal, testemunhas que viram as pessoas juntos, ou por prova documental, fotos, Facebook, Instagram, tá certo? E está valendo aí absolutamente tudo. Amores, o que eu quero que vocês compreendam, e é isso que eu gostaria de passar para vocês, como é interessante você compreender o processo. É você pegar um processo, uma galerinha te procurar, pessoas que são sindicalizadas, o sindicato não está dando conta, e você pensar, nossa, será que vale a pena ajuizar uma ação coletiva? Será que vale a pena ajuizar uma ação plurima, com vários sujeitos individualizados, com litisconsortes? Será que vale a pena cada um ter o seu processo? E nisso tudo você avalia a demanda de cada um. Quando o processo ele tem vários litisconsortes, a ideia é que ele demore mais, porque são várias situações para poder analisar. Então, por exemplo, se as pessoas são jovens, se pode esperar, eu formaria um litisconsorte. Mas aquele que é idoso, aquele que tem uma doença grave, aquele que está dodói, com câncer, com HIV, com uma doença maligna, eu não colocaria ele numa ação com vários litisconsortes. Por quê? Porque isso pode fazer com que leve mais tempo e ele precisa de um atendimento priorizado. Vale a pena arriscar ter decisões contraditórias? Eu coloco todo mundo junto? Qual a economia processual? Qual a segurança jurídica? E isso tudo, como advogado, você vai avaliar. Eu costumo dizer que o advogado mais eficaz é aquele que pensa no melhor custo-benefício. O que é o melhor custo-benefício para o promotor, para o procurador, para o advogado, para o defensor público? Aquilo que para o meu cliente vai custar menos e eu consigo uma efetividade mais rápida. Sempre assim. Então, você vai ter que analisar o caso concreto, tá? Amores, nosso tempo já está aqui meio que se esgotando. Eu vou encerrar, volto daqui a pouquinho. Me aguardem que eu já volto.